irmãos, um pouco de mato, né? Que não se queimava. E ali tinha vários matos naquele lugar, naquela região. Só que aquele mato não se consumia. Então, aquilo chamou a atenção de Moisés. Porque de dentro daquele fogo, daquela labareda de fogo, saiu uma voz. E aquela voz se apresentou a ele. Então, aquilo chamou a atenção de Moisés e atraiu Moisés para aquela sarça ardente. Só que, a hora que ele se aproxima daquela sarça, uma voz fala para ele: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aleluia. Então aqui a gente observa, meus amados irmãos, que naquele momento que aquela voz falava para ele tirar as sandálias dos pés, ali começou o processo de Moisés. Ali tinha coisas grandes para ser entregue para ele, só que ele não poderia tomar posse de qualquer maneira. E é assim que Deus faz conosco. Quando a gente decide ir ao monte de Deus, quando a gente decide tomar a nossa atitude, porque muitas vezes Deus espera que a gente tome atitude. E muitas das vezes nós esperamos que Deus venha até nós. E a gente quer que Deus venha. A gente quer que Deus venha na nossa casa, entre no nosso trabalho, nos nossos filhos. Mas muitas vezes Deus está esperando você ir no monte. No monte de Deus. Então aqui, esse anjo poderia ter ido até Moisés, mas ele não foi. Ele esperou Moisés despertar e desejar sair do deserto. Então Moisés estava pronto, 40 anos da maturidade, né? Era um tempo já de maturidade, de força física, de despertamento. Ele estava pronto para assumir o seu chamado. Mesmo que ele nasceu do ventre de Joquebede, era um homem escolhido, mas vocês percebem que 40 anos se passaram e aquele homem ainda não tinha tomado posse do seu ministério. Foi um longo processo que o Senhor esperou ele ir até o monte. Então ali, Deus se apresenta a ele, pede para ele tirar as sandálias dos seus pés, e ali então o Senhor se apresenta a ele, fala para ele: Moisés, eu escutei o clamor de um povo lá no Egito. E esse povo, meus amados irmãos, ficou 400 anos clamando pela sua libertação. Aleluia. Foram muitos anos que aquele povo clamava. A Bíblia não está dizendo que eles oravam. Eu creio que a história até começou em oração. Mas chegou o ponto que eles tiveram que clamar. Então a gente percebe que a oração e o clamor são coisas diferentes. Né? A oração muitas vezes acaba sendo ali um ato religioso, né, pastor? Agora o clamor já é algo que sai de dentro do nosso coração. Aleluia. Há uma profundidade que quando a gente clama, a gente não está preocupado com quem está do lado. A gente não se preocupa se nós estamos fazendo direito ou bonito para alguém ver. A pessoa que clama, ela está no nível de desespero. Então, Deus fala para Moisés: eu desci para ver igual clamor. Então a gente percebe que esse anjo não era um anjo, era o próprio Deus na terra. Meus amados irmãos, quando a gente clama, olha, perceba a diferença de uma oração para um clamor. O clamor faz Deus levantar do teu trono e descer pessoalmente para averiguar qual o desespero do povo, o que está acontecendo. Meus amados irmãos, é maravilhoso de ver quando Deus desce pessoalmente para verificar uma oração desesperada. Então ele olha para Moisés e fala: olha, Moisés, eu quero que você vá lá como libertador para libertar aquele povo do Egito. Moisés, ele olha para ele e fala: acho que o senhor deve estar enganado. Não pode ser eu a pessoa que o senhor deve ter escolhido. Moisés era um homem que estava inseguro. Infelizmente, ele olhou para ele, e muitas vezes é isso que a gente faz. A gente olha para nós, pessoas improváveis, a qual o Senhor levanta, e fala: Deus, o Senhor deve estar enganado. Não é, não pode ser eu. E a Bíblia relata que Moisés, ele não tinha muita eloquência na hora de falar. Né? Era um homem um pouco inseguro. Uns falam que ele era gago, uns falam que ele era somente um homem inseguro. Mas ele não conseguia ter firmeza na hora de se expressar. Então ele começa a falar para Deus: Senhor, eu não consigo ter eloquência na hora de me expressar. Só que Deus, ele escolhe aquela pessoa realmente
semente improvável, pequena para confundir as mãos. Aleluia. Deus é especialista em pegar o pequeno É Deus. e capacitar. Porque, meus amados irmãos, Deus não vai pegar alguém capacitado. Aí seria muito fácil, né? Ele vai pegar alguém pequeno para que ele capacite. Então a gente vê que ele capacitou. E ali ele falou: Moisés, é você mesmo que eu escolhi. E ele falou: eu vou te mostrar alguns sinais que vai acontecer em tuas mãos para que aquele povo do Egito creia que é você. Então Deus começa a mostrar para ele alguns sinais que vai acontecer com ele. E a gente percebe que Moisés, ele era um pastor de ovelhas. E ele tinha em tuas mãos um cajado de pastor de ovelhas. Olha o que Deus fala para ele: para mostrar que eu sou contigo, que os sinais seguem os que creem, joga na terra esse cajado. E ele joga na terra o cajado e de repente o cajado vira uma serpente. Aí ele fala: agora, Moisés, pegue o cajado pela cauda, pegue a serpente pela cauda. E no que ele pega, vira um cajado novamente. Só que percebam o mistério de Deus. Deus é um Deus de mistério. Amém? Amém. Então Moisés joga o cajado do pastor de ovelha na terra. Vira uma serpente. Quando ele pega o cajado, já não é mais um cajado de pastor de ovelha. Percebam que agora é um cajado de autoridade que está na mão de Moisés. Deus mudou ali aquele cajado de pastor de ovelhas, e o que ele pegou agora é um cajado de autoridade que Deus colocou na mão de Moisés. E é dessa forma que Deus faz. Deus quer mostrar para nós que Ele é conosco. Então Ele vai realmente confundir o grandão da terra usando o pequenininho. Aleluia. Amados irmãos, eu sou uma improvável. Eu sou uma pessoa improvável na terra. Né? Falo que eu costumo dizer que eu sou um trem de bambu. Eu cresci para baixo. Eu passei 7 anos crescendo só para baixo. Ninguém via o meu crescimento. Mas na hora certa eu comecei a criar um ramo para cima. Aleluia. Então é assim que Deus faz com a gente. A gente cresce primeiro para baixo, né? E Deus vai pegar aquela plantinha que começou a crescer para cima. Às vezes ninguém nem dá valor, mas é o pequenininho que Deus quer usar. Aleluia. Então a gente vê que nesse momento Deus deu na mão de um homem que estava ali com medo de ter ali, se expressar, de ter eloquência. Uns falam que ele era gago, uns falam que ele era só inseguro. Então deu ali para ele um cajado de autoridade. E ele começa a dizer: e agora, Moisés, para provar que eu sou contigo, você está orando no Monte Horebe, no monte de Deus, sozinho. A Bíblia está relatando aqui. É maravilhoso a gente ver os planos de Deus, porque Deus, ele é um Deus que fala e prova na tua palavra. E ele fala assim, olha, lá no 3:12. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que sou eu quem te envia.